fazer também a Lauana de co-host. São 40 minutos, né? 40, 50, mas se você precisar de mais, você está em casa, então a gente libera, não tem problema não. Eu tenho triste hábito de passar dos tempos, mas acho que 40 minutos eu não consigo passar. É tempo demais. Não, mas aí a gente avisa. Tá, beleza. A gente avisa, bem tranquilo. Você colocou para gravar, Tatiane? Eu coloquei. Ah, você colocou? Não Não, beleza, só pode? para saber. Não, é só para saber. Ah, tá. Ah, tá. Isso é uma coisa que é bom. Uma vez que você quer gravar, pode disponibilizar no YouTube e colocar como não privado, que aí só Quem quem tem tem o o link link. consegue ver. Tá. Ou então eu deixo na própria plataforma Zoom mesmo, para eu compartilho o link. É você que manda. Não tem. Quiser divulgar, dá pra divulgar. Quiser botar na nuvem, dá pra botar. Não tem problema nenhum. A gente vai Não, mandar para Andréia depois, hein, Eduardo? Eu não falei com ela sei, não semana sei. passada, inclusive. Eu tava no. A nossa orientadora da graduação. Não, legal. Pois é, Nath, faz Você 10 anos que eu te tá no conheço. horário? Só- A gente se conhece há 10 anos. Nossa, Como a tá gente louco. tá velho. Demais. O FSC, até que a nossa turma foi para frente, né? Vou dizer, já tem 5 doutores na nossa turma da graduação. Já percebeu isso? Ah, é? Olha, e Tem que eu, turma boa, viu? tu, Que a qualidade. Jéssica, a Migre e a Karine. 5 já. E É tem verdade. 3 mestres, se não me engano. De 40? Até que tá bom, né? Né? Eu tenho que esperar alguém falar algo para começar ou é para começar já? Eduardo, a gente já pode começar. Ah, Eu vou só te apresentar para quem não te conhece, né? obrigado. Você é um estudante da casa, colega. Então, o Eduardo aceitou participar do nosso seminário, então desde já eu agradeço imensamente. Candidato a doutor pelo nosso programa, assim como pela Universidade Católica do Norte do Chile, é isso? Isso. Isso, legal. Está em regime de cotutela, então terá 2 diplomas de doutorado. Se quiserem vir, pode vir. Eduardo é mestre em desenvolvimento rural pela URGS, bacharel em ciências econômicas pela Federal de Santa Maria, então tem vários colegas aí da Federal de Santa Maria. Realizou estágio doutoral no Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, o Nereus. Possui experiência em projetos de pesquisa e de extensão nos temas de economia agrícola, meio ambiente e políticas agrárias. Pesquisa temas relacionados a comércio internacional, políticas comerciais, cadeias globais de valor. Eduardo, como falei, você tem entre 40 e 50 minutos para apresentar e depois a gente abre para debate. A todos, agradeço imensamente por participar, por prestigiar o Eduardo. Obrigado. Bom, talvez o orientador lá do Chile ele entre em algum momento. Ele disse que ia tentar assistir, mas ele tinha uma outra reunião. Então, se ele conseguir, ele entra. Tá, bom, gente, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês enxergam o título do slide? Sim. Beleza. Tá, gente, o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui, ele tá em desenvolvimento, tá? Praticamente a cada semana eu mudo alguma coisa, se não tudo dele. Então, sugestões e comentários são muito bem-vindas para a gente tentar qualificar a discussão e a própria proposta do estudo. Então, ele está sendo escrito, né, por mim, né, por professor Augusto, que é meu orientador aí na PUC, pelo professor Miguel Atienza, que é o orientador lá do Chile, e também pelo professor Azone, que foi supervisor quando eu fiquei ano passado no Nereus. Tanto que algumas ideias desse artigo foi até o professor Azone que deu. Então, até o título é provisório. Então, só para vocês terem ideia que ele está ainda em construção. Então, o título preliminar, por enquanto, seria algo como integração desigual em cadeias de valor domésticas e globais e o papel das funções incorporadas no comércio de valor agregado
é nos estados brasileiros, nas regiões. Então, o foco do estudo é de economia regional, só para vocês terem ideia para que caminho e que discussão que eu vou ir. A estrutura dessa apresentação ela é bem padronizada. Vou começar com uma introdução e vou terminar com as conclusões. Então, vamos lá. Introdução e motivação. O que motiva esse estudo são basicamente dois aspectos. A gente tem duas motivações principais. A primeira ela é mais empírica, que tem a ver com o caso do Brasil, e a segunda é um pouco mais teórica, que tem a ver com a literatura de cadeias globais de valor. Em relação à motivação empírica, essa motivação está muito relacionada ao tipo de integração que o Brasil tem nas cadeias globais de valor, né? E esse perfil de integração ele é muito associado à exploração de recursos naturais e exportação de matérias-primas, né? A posição do Brasil nas cadeias é como uma posição de um país fornecedor de insumo primário para que outros países agreguem mais valor à produção. E isso, em termos regionais, né, tende a reduzir as oportunidades de desenvolvimento das regiões dentro do país. E a segunda motivação ela é mais teórica, e ela tem a ver com um tipo de evidência da literatura de cadeia global. Porque a maioria dos estudos dessa área de estudo de cadeias globais de valor, ou eles adotam como unidade de análise o país como um todo, ou alguns trabalhos que têm dados, que é um tipo de dado mais difícil, adotam dados a nível de firma. Então, só que no momento em que as evidências elas são de caráter nacional, né, qual a posição do país, esse tipo de evidência tende a ignorar, por assim dizer, o componente subnacional do próprio processo de fragmentação da produção. Né? E isso nos mostra somente uma parte do processo, porque não enxerga o que acontece a nível interno de país. Né? E dificulta um pouco a compreensão desse processo de interdependência entre o que acontece nas cadeias produtivas internas do país e como que essas cadeias se integram às cadeias globais de valor. Então, com base nesses dois pontos, vem o objetivo do estudo. Né, que é analisar, né, explorar as fundações subnacionais das cadeias de valor, em termos de especialização funcional. E para isso, a gente considera dois aspectos. O primeiro é o que a gente chama de análise multiescalar, porque a gente considera na análise essa interdependência entre cadeias subnacional e a relação delas com as cadeias globais de valor. E a gente operacionaliza um conceito, né, da literatura de economia regional, que é de divisão espacial do trabalho. Porque no momento que a gente olha para o mercado de trabalho e para as funções que os trabalhadores desempenham no mercado de trabalho, a gente consegue analisar com mais detalhe, né, o tipo de conteúdo que cada região está incorporando às redes de produção. Sejam essas redes internas, subnacionais, sejam elas globais, destinadas ao mercado externo. Então, no meio dessa discussão, em meio a essa discussão, né, esse trabalho ele tenta contribuir a essas duas literaturas. A de cadeias globais de valor, ao incorporar o componente subnacional, e a literatura de desenvolvimento regional, né, para entender oportunidades de desenvolvimento para as regiões do Brasil a partir da integração em cadeias de valor. Mas por que Brasil? Né? Por que Brasil pode ser um caso interessante de estudo? Também a gente tem duas principais razões que justificam o caso. A primeira razão tem a ver com o tamanho do Brasil. Né? O Brasil é um país muito grande e tem um grande mercado interno para abastecer. Então, é um país que tem potencial de criar cadeias de valor internas, que é diferente de um país pequeno, que é mais simples para o país se especializar em um tipo de função e ser essa função que representa o país nas cadeias globais. O Brasil já não. E além do Brasil, né, ter esse grande mercado interno, essa grande área, ele tem grandes disparidades regionais, que é o segundo fator de justificativa para o caso. Né? Em termos regionais, a gente pode assumir que o Brasil ele segue um padrão centro-periférico. Porque, por exemplo, nesse primeiro mapa,
a gente tem a participação do PIB de cada estado no PIB do país, em 2011, que é o ano da base que a gente está trabalhando. E a gente vê que, por exemplo, a gente tem um grande core nesse modelo centro-periférico no Sudeste, né? Ao longo do tempo, a média de representatividade do PIB dos estados do Sudeste de 56%, 57% do PIB do país inteiro. Então, são 4 estados com quase 60% do PIB de 27 estados, enquanto a gente tem o resto periférico aqui. Ao mesmo tempo, né, essas desigualdades regionais, elas também afetam o modelo de crescimento de cada região do país, em que a gente tem, nas áreas periféricas, uma maior dependência de exportação. Se a gente pega esses 2 exemplos aqui nesse segundo mapa, a gente tem que o Pará e o Mato Grosso, o share de exportação por PIB do estado é muito grande. Então, o motor de crescimento desses estados periféricos, nesse modelo centro-periferia, é muito dependente de exportação. E exportação de quê? De recurso natural. Então, isso reforça, né, oportunidades de desenvolvimento para as regiões. Tá? Então, essa é digamos, a justificativa do caso. Eu trouxe aqui para vocês alguns slides introdutórios sobre cadeia global de valor. Então, quando eu falo de cadeia global, do que eu estou falando? O que é isso? Né? Em termos simples, é uma forma de enxergar a cadeia produtiva, só que incluindo diferentes regiões, diferentes países e a interação de diferentes setores. Né? Então, tem um conceito de um autor de 2015 que é simplesmente uma sequência de funções ou etapas necessárias para o processo produtivo até que se chegue ao consumo final. E essa literatura de cadeia global de valor, ela aborda um conceito, né, que é o conceito de upgrading. E essa literatura trata esse conceito como uma oportunidade de desenvolvimento para os países, porque se torna muito mais, entre aspas, se torna menos custoso para cada país se especializar em uma etapa do processo produtivo e nessa etapa criar meios endógenos de agregar mais valor e com isso ganhar competitividade a nível internacional. Então, eu vou falar muito aqui em valor agregado, em comércio de valor agregado. Por quê? Aí vem esse segundo mapinha. Né? Aqui a gente tem uma visão simples de cadeia, tá? Em um sistema de múltiplas regiões. Então, vamos imaginar um processo produtivo em que eu tenho, na primeira etapa, a região 1. Tá? Essa região 1, ela faz parte da primeira etapa do processo produtivo, dessa cadeia. Então, a região 1, ela emprega e ela remunera fatores produtivos que são da região 1. E essa remuneração de fatores é o valor agregado da região 1. Isso vai para a região 2. A região 2 compra e utiliza fator produtivo da região 2 e remunera esse fator produtivo e gera o valor agregado da região 2. E isso vai indo até chegar na demanda final e atender o consumo final. Então, nessa visão de cadeia, cada região vai agregando valor à produção. Por isso que a literatura de cadeia global de valor, esse valor tem relação com o valor agregado, que é incorporado por cada região e cada setor no sistema produtivo. Um pouquinho de teoria. Tá? Então, nesse estudo, que é um estudo de economia regional, a gente foca no que a gente chama de análise multiescalar. A gente considera a interação de interdependência entre cadeias produtivas internas e a forma como isso se relaciona com a integração do país ou das regiões às cadeias globais de valor. Só que por que é interessante olhar a nível subnacional? Porque dentro do país, ainda mais um país grande como o Brasil, existem desigualdades regionais. E essas desigualdades regionais, elas nada mais são do que resultado da existência heterogênea de diferentes bases tecnológicas em diferentes regiões e diferentes níveis de conhecimento local. Então, a gente cria disparidades olhando para sistemas regionais de inovação dispersos no espaço. E isso tende a reforçar esse padrão centro-periférico. Regiões centrais
concentram mais conhecimento, concentram mais tecnologia, concentram mais funções que agregam mais valor agregado. Isso, em termos de conectividade global, faz com que diferentes regiões tenham um papel mais ou menos importante em relação à conectividade de um país a essas cadeias globais de valor. Então, falando um pouquinho das funções, a gente olha para as funções, a gente olha para o mercado de trabalho. Por quê? Para tentar caracterizar melhor quanto cada região está contribuindo para as cadeias de valor, sejam elas subnacionais, sejam elas globais. Então, a perspectiva funcional inclui para a análise regional uma nova fonte de especialização, baseada nas características do mercado de trabalho local. Então, em termos de hierarquias das regiões, do modelo centro-periferia, a gente vai ter, na primeira ordem hierárquica, grandes aglomerações, cidades grandes, grandes metrópoles, que concentram mercados de trabalho densos e, geralmente, que concentram muito capital humano, que permitem a essas regiões agregar mais valor à sua produção e, em consequência, incorporar mais valor às cadeias de valor. E no outro extremo, a gente tem as ordens hierárquicas inferiores, em que a gente tem regiões com sistemas de inovação mais simples, em consequência, mercados laborais mais simples e com menos skills, com menos qualificação, menos habilidades nesse mercado de trabalho, e, em consequência, menor nível de valor agregado criado e transferido às redes de produção. E as teorias de economia regional dizem que são os retornos à escala e as economias de aglomeração que reforçam essa disparidade hierárquica. Então, no momento que a gente olha para essas hierarquias regionais, a gente tem no espaço subnacional clusters funcionais que compartilham características comuns. Então, a gente vai ter regiões em que o mercado de trabalho ele é menos qualificado, menos remunerado, que agrega menos valor, e em outras regiões, mercados laborais mais qualificados e que agregam mais valor à sua produção. Em termos de método, né, como que a gente operacionaliza isso? Esse estudo é um estudo de economia regional e que parte de um modelo insumo-produto. Né? Eu até perguntei para a Tati, Tati, tu acha que vale a pena eu colocar alguma introdução sobre insumo-produto? Então, eu coloquei 2 slides para dar uma introdução, que eu acredito que talvez a maioria seja mais acostumado com estudos econométricos e não tanto com insumo-produto. Então, só uma pequena contextualização sobre o que é o modelo insumo-produto e para que tipo de estudo ele é utilizado. Então, a base dos sistemas de contas nacionais de todos os países se baseiam em modelos de insumo-produto, tá? Que mostram a estrutura econômica em termos de setores, em termos de regiões e em termos de agentes econômicos. Consumo, investimento, governo e comércio internacional. A literatura que trabalha com técnica insumo-produto geralmente usa para que tipo de análise? Geralmente, estudos aplicados à análise estrutural, análise de distribuição de renda, análise de interdependência produtiva, de concentração industrial, análise de relevância setorial, que setor pode ser mais importante para uma determinada região ou um determinado país, efeitos de política. E também esse tipo de dado, de insumo-produto, ele é a base para os modelos de equilíbrio geral computável. Então, os modelos de equilíbrio geral computável são alimentados com dados que seguem essa estrutura de insumo-produto. Também é um uso do tipo de dado. Mas qual que é o nosso interesse com esse tipo de dado e esse tipo de técnica? Né, a gente busca nesse artigo, né, analisar essa interdependência entre regiões e entre setores, na formação dessas redes de produção, nessas cadeias de valor, sejam elas internas, sejam elas orientadas ao mercado externo. E para a gente ter uma ideia de como esses dados de insumo-produto são estruturados, né, eu peguei isso aqui de um capítulo de economia regional,
Então, aqui a gente tem a forma como uma matriz insumo-produto é organizada. E aqui eu tenho um sistema que ele é multirregional. Então, não é uma matriz para um país. É uma matriz para um país que tem várias regiões, como é o caso do Brasil. Então, eu tenho aqui a relação entre diferentes regiões que utilizam insumos tanto da própria região como de outras regiões para a sua produção e para atender a demanda final, seja ela consumo das famílias, nível de investimento, gastos de governo ou comércio internacional. E aqui embaixo a gente tem o valor agregado, que é a remuneração dos fatores produtivos de cada região, na forma de capital e trabalho. Então, esse valor agregado, no momento que eu tenho um sistema que considera a inter-relação entre as regiões, eu tenho valor agregado que sai de uma região e acaba sendo comercializado para outra. E aqui a gente tem ali algumas equações básicas, em termos de output de cada região, tem a matriz de Leontief, tem a matriz de uso intermediário de insumos e tem a matriz de demanda final. Então, dada essa introdução, o que a gente faz em termos de metodologia? Então, a gente calcula o conteúdo de valor agregado incorporado ao comércio bilateral. O que sai de cada estado do Brasil em cada setor e é destinado a outro estado ou é destinado ao mercado global, que são aí as cadeias globais. E a gente usa uma técnica chamada técnica de extração hipotética, tá? Que foi proposta por um estudo aí publicado em 2016, que é aplicado a esse tipo de sistema insumo-produto. Então, a nossa base de dados, ela tem como ano base 2011 e ela foi produzida lá pelo pessoal da USP. Então, ela é uma matriz interregional para o Brasil. Então, como a gente não usa uma matriz insumo-produto que é global, porque o nosso interesse é saber o que passa dentro do Brasil, a gente tem que fazer uma suposição. A gente assume que o valor agregado importado, ele é produzido com a mesma tecnologia do Brasil. Então, aqui para vocês terem uma ideia da estrutura dessa base, então a base ela tem 27 estados e ela tem 68 setores. Então, ela é 1.836 linhas por 1.836 colunas. E para os resultados, a gente agregou em 20, para facilitar um pouco a visualização. Então, em termos de cálculo, o que a gente calcula? Então, aqui a gente supõe, né, essa aqui é a equação básica de um modelo insumo-produto interregional, para 27 regiões e 68 setores. E a gente tem aqui, na última coluna da demanda final, as exportações, que é o que vai para fora, que é o que alimenta as cadeias globais de valor. E aqui a gente tem a relação entre cada estado do Brasil com outros estados do Brasil. Então, aqui a gente tem o output de cada região, que depois vai fazer parte do PIB, a matriz de Leontief e a matriz de demanda final. Então, o nosso interesse é saber quanto de valor agregado sai de uma região e vai para outra. Então, para isso, a gente precisa saber, no primeiro momento, qual que é o valor agregado de uma região. Vamos supor, região 1. Então, o valor agregado da região 1 é igual ao coeficiente de valor agregado, que é o valor agregado dividido pelo output da região 1, que multiplica a matriz de Leontief, que multiplica a matriz de demanda final. Isso é quanto de valor agregado é necessário para atender a demanda final da região 1. Para uma ótica bilateral de fluxo de valor agregado, esse modelo ele supõe um mundo hipotético, tá, em que a região 1 não exporta para uma outra região, por exemplo, N. E a gente tem aqui um contrafactual desse valor agregado. Então, o contrafactual do valor agregado da região 1 destinada à região N é igual a gente coloca aqui zeros na relação entre a região 1 e a região N, tanto na matriz de coeficiente técnico, que é o que vai gerar a matriz de Leontief, e também entre a região 1 e a região N, na demanda final. E calculamos, de novo, o valor agregado contrafactual. A diferença entre o valor agregado original menos esse contrafactual nos dá quanto de valor agregado sai da região 1 e vai para a região N. A gente pode estender esse cálculo para todos os setores do sistema e pode fazer outras extensões, como, por exemplo, incluir os aspectos funcionais, que é o interesse do estudo.
E daí a gente vai saber quanto de diferentes funções do mercado de trabalho são incorporadas a essas cadeias por cada região. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vocês podem perguntar durante a apresentação também, né? Eu não sei se estão entendendo, se eu estou falando meio que sozinho aqui. Então fiquem à vontade para levantar a mãozinha ou fazer alguma coisa, tá? Bom, eu comentei com vocês mais cedo, ó, apareceu bate-papo. Ok, tá. Deu, voltei. Então, nosso interesse é saber o conteúdo funcional de cada região que é incorporada a essas redes de produção. Então, a gente assume que as diferenças regionais, em termos de valor agregado de cada região, elas podem ser caracterizadas pelas diferenças no mercado de trabalho. Por quê? Valor agregado é capital e trabalho. Então, aqui a gente usa dados da raiz identificada para setores e para ocupados. E a gente utiliza uma métrica que mede a intensidade de skills para as diferentes ocupações CBO, considerando 3 dimensões: dimensão cognitiva, dimensão motora e dimensão social. Então, para cada CBO, a gente tem esse índice e calcula o nível de habilidades para cada função e depois agrega. Então, aqui a gente considera 5 quintis. Então, a gente tem 5 níveis de habilidades no mercado de trabalho, que representam essas skills. A gente tem das ocupações com baixo nível de skills até ocupações altamente qualificadas, que são as ocupações de capital humano avançado. Tendo isso, a gente parte para o cálculo de funções incorporadas no comércio de valor agregado. Então, o que a gente faz? A gente constrói uma outra matriz, chamada matriz B, que é a matriz de share da renda do trabalho para cada um desses 5 agrupamentos funcionais. E substituir. Nós substituímos a matriz V de valor agregado por uma matriz que representa 5 níveis funcionais, de acordo com habilidades dos trabalhadores, para cada região e para cada estado do sistema insumo-produto. Para ter mais detalhes sobre esse conteúdo funcional que é incorporado a essas redes de produção, a gente desagregou por tamanho de empresa. A gente tem 3 tamanhos de empresa: pequena, média e grande, e também para tipo de empresa: empresa que é exportadora e empresa que não é exportadora, considerando o vínculo de cada trabalhador com essas empresas, a partir dos dados da RAIS. Então, para a gente ter uma ideia da distribuição disso, aqui a gente tem uma tabelinha com a média de salários. Então, a gente tem aqui esses 5 grupos funcionais, que são classificados com base nas habilidades das suas funções, por tamanho médio das empresas e por empresa exportadora ou não. Então, maiores níveis de salário são para ocupações com maior nível de habilidade, como esperado. Então, para a gente entender que tipo de resultado que vai sair desse monte de cálculo, essa tabelinha aqui mostra o clássico tipo de resultado de cada uma das multiplicações que a gente faz, que são várias. No R leva umas 6 horas para terminar esses cálculos, só para vocês terem uma noção. Então, a gente sempre vai ter uma região de origem e as regiões de destino, com o valor de quanto de valor agregado saiu da origem e foi para o destino. Seja o destino estados do Brasil, seja o destino o resto do mundo, que é o comércio internacional. Então, vamos para os principais resultados. Depois de 20 minutos eu cheguei nos resultados. Então, aqui, resultados. Então, nós temos aqui as cadeias domésticas de valor, que considera os fluxos interregionais, só dentro do Brasil. Como é que se formam as redes de valor dentro do país? Nós temos esses 2 mapas. No primeiro, a gente tem todos os estados. E a gente pode ver aqui que São Paulo, que é o core, que é a região central, concentra muito do valor agregado que é incorporado às cadeias subnacionais. Então, São Paulo é uma região que domina os fluxos de valor agregado das cadeias domésticas de valor.
E a gente tem aqui 2 estados que estão numa posição intermediária. Rio de Janeiro, que também é do core, e Amazonas, muito provavelmente associada ao polo, a Zona Franca. E que todo o resto dos estados assumem uma posição de dominação. Mas para entender melhor qual que é a real importância de São Paulo nesses fluxos, nesse segundo mapa a gente excluiu São Paulo, excluiu as compras e as vendas. E a gente tem aqui claramente que novas hierarquias regionais são criadas. Então, pelo menos em cada macro-região do Brasil, pelo menos um estado domina as cadeias locais de valor. No norte, aqui a gente tem o Amazonas, no sul, 2 estados se destacam, no centro-oeste, no sudeste, o Minas Gerais, que passa a ter relevância, e no nordeste, a Bahia. Então, isso nos mostra que São Paulo tem uma capacidade de concentrar e de governar as cadeias subnacionais de valor muito grande, em comparação ao resto do país. Nessa tabela aqui, a gente tem o primeiro resultado da análise multiscala. Então, aqui a gente tem os 2 mercados, o mercado doméstico e também o mercado global. Então, nessa tabela, a gente vê quanto de valor agregado cada estado envia para dentro do país e para os mercados externos, que seria uma proxy do que cada estado está contribuindo com as cadeias globais de valor. Então, que a principal mensagem dessa tabela é esse 81 aqui. Então, muito do valor agregado que é gerado e incorporado a redes de produção fica dentro do país. Então, o Brasil ele tem um potencial de ter cadeias de valor subnacionais, em comparação ao seu nível de integração às cadeias globais. E a gente tem um padrão, de novo, centro-periférico. Então, a gente tem aqui que as regiões do Sudeste concentram quase 60% da produção e incorporação de valor agregado total desses fluxos, e que os estados mais pobres, os estados periféricos, além de terem menores taxas de valor agregado incorporado às redes, elas são mais orientadas ao mercado externo. Então, o Sudeste, ele abastece muito os mercados nacionais e dá menos foco para atender o mercado externo, em comparação com as regiões mais pobres são mais orientadas a atender os mercados externos. Para descrever melhor essas diferenças regionais, a gente trabalha com 3 índices de especialização ou localização. A ideia desses índices vem da ideia dos quocientes de localização da economia regional. A gente tem um primeiro que mede grau de integração em cadeias, a gente tem um segundo que mede competitividade industrial para os setores, e um terceiro que mede especialização para esses 5 grupos funcionais. Então, vamos começar com a integração em cadeias. Então, nesses 2 gráficos, a gente vê esse índice de integração em cadeias. Nesse primeiro aqui, a gente só tem cadeias domésticas de valor. O que a gente tem? A gente tem que as regiões do core, elas possuem um grande nível de integração a cadeias subnacionais. Elas são mais orientadas a atender o mercado doméstico e não tanto o mercado externo, que a gente pode ver nesse segundo mapa. Nesse segundo mapa, a gente vê índices de integração às cadeias globais de valor. Quanto maior e mais positivo é o valor, mais integrado ao mercado global esse estado está. A gente vê Pará, Mato Grosso e Maranhão, que são estados periféricos. Enquanto que as principais posições dos encadeamentos para mercados domésticos são de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vê isso com mais detalhe nesse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver a orientação para mercados domésticos e para mercados externos, para cada estado do Brasil. Então, a gente tem aqui, no eixo Y, o saldo neto, que são todas as vendas de valor agregado, menos todas as compras de valor agregado de cada estado, seja no mercado interno, seja considerando mercado externo.
Então, aqui, a gente tem em laranja os índices para cada estado, considerando cadeias domésticas de valor. E a gente tem aqui o core, de novo, com alta taxa de integração a cadeias subnacionais e com um alto saldo líquido de compras e vendas. Ou seja, São Paulo e Rio enviam muito valor agregado para as outras regiões em comparação ao quanto que compram das outras regiões. E se a gente olha aqui em azul para os mercados externos, a gente vê que as periferias elas apresentam alta integração aos mercados externos, principalmente aqui Pará e Mato Grosso. Então, a periferia tem orientação a atender cadeias globais de valor, regiões centrais e mais ricas a atender cadeias domésticas. E o resto aparece aqui embaixo, não muito conectado nem com as domésticas e nem com as cadeias globais. Em termos de setores, essa tabela nos mostra um índice de competitividade, vantagem competitiva regional para os setores, considerando as vendas de valor agregado para as cadeias globais de valor, de cada setor e de cada estado de origem. Então, a gente tem aqui os estados que fazem parte do core, que é o Sudeste, e as outras macro-regiões. A principal mensagem desse resultado é a seguinte, que o core, além de apresentar mais vantagens em um número maior de setores, a maioria desses setores são de setores não primários para as exportações. Enquanto que as áreas periféricas apresentam alto índice de especialização, mas muito baseado em setores primários, que agregam menos valor à produção. Passando para os índices de especialização funcional, nos gráficos que eu vou apresentar para vocês agora, a gente tem aqui os níveis de grupos funcionais, que foram calculados com base nas habilidades no mercado de trabalho, mais capital humano até menos capital humano. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem quanto de funções os estados estão incorporando às cadeias domésticas de valor, ou seja, dentro do Brasil. Então, a gente tem que o Sudeste, que é o core, é a única macro-região do país que apresenta especialização em funções de alta skills, altamente qualificada, com alto capital humano e com alto nível de conhecimento incorporado. Enquanto as demais macro-regiões, que são as periferias, apresentam especialização em funções com menos habilidades incorporadas. Se a gente olha para a contribuição de cada região para as cadeias globais de valor, nesses dois gráficos, a gente vê diferenciação em termos de tamanho de empresa. Então, a gente tem, para pequena, média e grande empresa, índices de especialização funcional para esses 5 níveis, para esses 5 grupos funcionais, em relação às exportações, a quanto que essas regiões estão contribuindo com as cadeias globais de valor. Então, a gente tem o Sudeste, nesse primeiro gráfico, e o resto do Brasil no segundo. Então, essas tendências diferentes, elas chamam muito a atenção. Porque nesse primeiro gráfico, a gente vê o seguinte, que independente do tamanho da empresa, São Paulo mostra que o Sudeste se mostra como a única macro-região do país que exporta mão de obra mais qualificada, independente do tamanho das empresas. Enquanto que todo o resto do Brasil apresenta especialização em mão de obra menos qualificada, para grupos funcionais com menos habilidades, independente do tamanho das empresas. Isso reforça esse padrão centro-periferia. Nesse último gráfico, a gente fez um recorte somente para as empresas exportadoras, para ver a especialização funcional das empresas exportadoras para as cadeias globais de valor. E essas desigualdades, elas ficam muito maiores. Então, no momento que a gente considera a orientação das empresas exportadoras, que são o principal elo de ligação do país com as cadeias globais de valor,
a gente vê que o core, que é a região sudeste, é a única macro-região que incorpora funções de alta habilidade, com alto nível de conhecimento e com capital humano avançado. E que todo o resto do país se especializa em incorporar funções de baixo nível de conhecimento às cadeias globais de valor. E que, de certa forma, esse é o perfil do Brasil nas cadeias globais de valor. Em termos de quanto que cada região está incorporando a essas cadeias. Então, região central incorpora autoconhecimento às cadeias globais de valor, mas não é tão representativa, porque o foco dessas regiões é o mercado interno, enquanto as regiões periféricas, que são mais integradas aos mercados globais, exportam o que para as cadeias globais de valor? Funções com baixo nível de habilidade incorporada. Então, esse é o perfil de integração do Brasil desde uma perspectiva regional. Então, para concluir. Então, nesse estudo, a gente mostra o seguinte, que o valor agregado, que o comércio de valor agregado, ele opera em diferentes escalas no Brasil, em que a gente tem áreas centrais, que é o core, que coordena, que orquestra as cadeias subnacionais e se orientam a abastecer o mercado doméstico. Como resultado disso, a gente tem toda a parte periférica do país, que ela é relativamente desconectada das cadeias internas, elas são mais orientadas às cadeias externas, mas fortemente baseada na exploração de recursos naturais e em funções com baixo nível de qualificação desse mercado de trabalho. Então, isso gera desafios para a política regional, como conclusão, de que é importante que se crie mecanismos que permitam às áreas periféricas se integrar às cadeias subnacionais. Porque no momento em que a região sudeste concentra tudo, isso diminui as possibilidades de desenvolvimento e de integração das áreas periféricas. Espero que vocês tenham mais ou menos entendido a proposta do trabalho. Muito obrigado pela atenção e fico aí à disposição para responder alguma dúvida e também para receber sugestões ou comentários por parte de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Isso. Muito obrigado. Pessoal, quem gostaria de começar a perguntar ao Eduardo? Não precisa estar tímidos. O Adelar está aí, nem que seja. A Adelar está igual aluno, né? Sem tela. Adelar, Ellen, Luciane. Quem quer começar? Ninguém quer começar? Ou entenderam ou ninguém entendeu nada. Verdade. Ambos os casos fazem sentido. Eu entendi, Eduardo. Eu vou te convidar para dar, semestre que vem, a gente vai dar duas aulas de desenvolvimento regional. Tá bom. A Ellen perguntou se os dados regionais são estimados. Eduardo. Oi, Ellen, tudo bom? Olha, na verdade, a resposta ela depende um pouco da maneira como as matrizes são construídas. Então, eu vou comentar rapidinho como que se constrói uma matriz em um produto e como que essa daqui foi construída. Então, o pessoal do Nereus é o pessoal que constrói essas matrizes. O IBGE, a cada 5 anos, divulga os sistemas de contas nacionais. E desses sistemas tem 2 tipos. Tem a matriz insumo-produto, que é nacional, e tem aquelas que são macro-regionais, para 5 macro-regiões do Brasil. Então, o Nereus ele toma como base essa matriz de 5 macro-regiões e desagrega para todos os estados. Primeiro ponto. Mas agora, como que o IBGE constrói essas matrizes? O IBGE ele tem 3 principais pesquisas no país. Tem a PIA, que é a pesquisa anual da indústria. Tem a PAC, que é a pesquisa anual do comércio. Tem a PAS, que é a pesquisa anual dos serviços. E tem outra que é aquela pesquisa agropecuária municipal. Então, o IBGE ele toma como base essas 4 pesquisas e calcula para um conjunto de setores,
que são os setores KNAI, e calcula qual que é a produção de cada um desses setores para cada estado do país, agrupa e constrói a matriz. Com alguns dados de empresas, o IBGE consegue mais ou menos traçar a relação de oferta e demanda produtiva. Porque, por exemplo, a gente pega um setor e esse setor utiliza insumos que vêm de outro setor. E essa produção é destinada a um outro setor que utiliza isso como insumo. Então, o IBGE ele tem mais ou menos essa tabela de interdependência interregional e interprodutiva. Então, com base nessas informações, eles compilam tudo e constroem essa grande tabela insumo-produto que a gente chama. Em que a gente tem regiões, setores, e como que essas regiões e setores vendem para outras regiões e setores, e como que essa produção atende à demanda final de cada região, seja para o consumo das famílias, seja para investimento, seja para o governo, seja para exportação, que é mercado internacional. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso. O IBGE utiliza essas informações para alimentar essas matrizes. E publicam de tempo em tempo, e o pessoal da USP toma esse dado e desagrega com base em participação de massa salarial ou quocientes de localização, e vai abrindo de cada macro-região para os estados dessas macro-regiões. Eduardo? Oi, professor. Eu achei muito interessante a tua apresentação, o teu trabalho. Assim, dá para entender bem o Brasil, né? A economia das regiões do Brasil. A minha pergunta é em relação a esse centro-periferia interno, né? Porque São Paulo concentra, digamos, né? Ele é o grande polo nacional, com um trabalho altamente qualificado, né, das principais ocupações, né, em termos de habilidades, mas ele é menos representativo nas cadeias globais. Eu acho que isso aí é em função das economias de cada região, porque se tu olhar sob o ponto de vista da importância das regiões nas cadeias globais, certamente São Paulo é o mais relevante. Sim. Então, assim, só para não passar a ideia de que São Paulo não é relevante nas cadeias globais. Em relação ao total de São Paulo, ele tem muita produção para o mercado interno, mas também tem externo. Sim. Relativamente, no total, o externo, a inserção na cadeia global de São Paulo é menor do que Pará, digamos, né? Porque, em termos absolutos, produz bem menos que São Paulo, mas ele produz produtos primários, né? Extrativistas e exporta. Então, assim, só para se eu entendi bem, né, dessa forma, né, e isso acho que decorre lá do índice, lá do QL, que é usado para ver especialização para onde que é especializado, né? Então, só para relativizar, eu acho que seria interessante fazer esse comentário quando tu passa por essa parte para não passar essa ideia. Mas, quer dizer, é o que eu entendi, eu não sei se eu entendi certo, é uma pergunta que estou te fazendo. Obrigado, professor. Não, porque assim, isso até tá escrito acho que na introdução e um pouco da conclusão do texto. Porque se a gente olha desde o lado teórico, né, das teorias da economia regional, das teorias de localização e tudo mais, a gente teria que São Paulo do país inteiro praticamente, ele tem todas as qualidades locais para ser o principal elo de conectividade do país com as cadeias globais. Porque tudo se iria para São Paulo concentra conhecimento e esse conhecimento vai para as cadeias globais. Seria um importante elo de conexão. Então, eu tentei buscar literatura que explica, mas por que São Paulo, que tem potencial, que tem capacidade produtiva, que tem indústria forte, não, em termos relativos, não tem uma integração mais forte. Então, daí tem toda uma literatura que diz que a indústria brasileira é muito protegida, que atender ao mercado doméstico é algo, digamos assim, que tem um risco menor para a indústria nacional, e já que São Paulo ele conseguiu consolidar ao longo do tempo essa estrutura de dependência do resto do Brasil com São Paulo.
Então, ele utiliza isso para se reforçar ainda mais em termos a atender o mercado interno. Mas se a gente olha ali, tem até tem umas tabelinhas no Excel desse trabalho, da parte em que São Paulo e esse core se integra, o Sudeste se integra com também mão de obra qualificada. Só que em termos proporcionais, em termos de quanto que isso representa, ou quanto que isso poderia caracterizar a posição do Brasil nas cadeias globais, é muito pouca. Porque, por mais que São Paulo, com um pouco que se integra transferindo alto nível de conhecimento, transferindo alta tecnologia, é insuficiente para ganhar competitividade internacional. E a gente volta lá para o Pará e para o Mato Grosso, que é onde o Brasil se destaca, que é exportando matéria-prima. Mas obrigado pelo seu comentário. Eu acho que dá para escrever de maneira mais clara isso em algum lugar também do trabalho. E talvez até com os resultados a gente consiga caracterizar isso em números também. Luana. Dudu, primeiro eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, porque eu não entendia nada de cadeias globais e eu consegui entender do jeito que tu explicou. E eu acho que não tá no começo, já tá quase no fim esse trabalho. Acho que tu é humilde. Mas eu acreditava que era o contrário, assim, que São Paulo que trabalhava mais com as questões de exportações. Mas aí, quando o professor Adelar comentou essa questão da proporcionalidade, fez sentido o que eu pensava, não estava tão viajando. Mas eu estava pensando aqui também que muitas empresas, grandes empresas que exportam, talvez elas estão em outros estados que não no Sudeste, pela questão do valor para se manter, para pagar para os empregados. Tanto é que em Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, tem uma fábrica de calçados que exporta para o mundo inteiro. Então, acho que também tem a ver com isso, né? Tem, e tanto como tem essa questão, a gente estava pensando em alguma maneira de poder incluir isso na análise. Porque, por exemplo, se eu pego regiões que são mineradoras, eu tenho grandes empresas de minério que não estão em São Paulo, que não estão no Rio. Mas onde é que elas estão? Então, só que daí a gente tem dois fatores. Tem o tipo de empresa, onde a empresa está e o que move a empresa para lá. Por exemplo, se eu tenho regiões periféricas que são mineradoras, provavelmente eu vou ter grandes empresas nessas regiões mineradoras. Só que daí eu tenho dois fatos. É o tipo de demanda de trabalho que essa empresa tem na região e o valor agregado do que a empresa está exportando, que no caso é minério. Então, na hora que a gente faz todas as multiplicações, ainda assim, a gente vê que nas áreas mais periféricas, por mais que se tenha grandes empresas, o que as empresas estão exportando é de baixo valor agregado. Então, acaba diminuindo um pouco a posição relativa dessa região, por mais que existam grandes empresas nessa região. E por mais que também a própria empresa demande um pouco de mão de obra mais qualificada. Mas ela está num ambiente em que essa não é a característica hegemônica do mercado de trabalho local. Então, em algum momento, a gente tenta discutir isso no texto, e tanto que coloca dados de empresa que exporta e empresa que não exporta. E o resultado que aparece é que essas diferenças se intensificam ainda mais. Porque as regiões periféricas, elas apresentam um altíssimo nível de especialização em funções de baixo valor agregado. Muito associado ao tipo de conteúdo que essas empresas incorporam às cadeias globais de valor, que são coisas primárias, que não têm muito valor agregado. Sim, exatamente. Tanto é que em Santo Antônio está um sapato, né? Exato. Mas nesse ponto também tem teorias e vários trabalhos interessantes, Eduardo, que mostram que regiões onde tem a predominância de uma ou duas ou poucas empresas nesse ramo extrativista,
ele impede o empreendedorismo, impede a diversificação produtiva e a região não cresce, quer dizer, não se desenvolve. As pessoas, praticamente todas as pessoas da região trabalham nessas grandes empresas, então ficam regiões especializadas, não desenvolvidas enfim, acabam ficando de forma perene dependentes, né? Numa relação centro-periferia, ficam sempre periféricas. Então é difícil sair desse círculo de pobreza aí que se estabelece dessa região, dessa estrutura centro-periferia também por causa disso. Muito obrigado pelo comentário, porque eu estava sentindo falta um pouco de possíveis canais que pudessem explicar isso para as áreas periféricas. E essa sua fala dá um parágrafo inteiro explicando esse padrão. Obrigado, professor. Vou anotar aqui. Tá bom? Eduardo, depois dá uma olhada no chat, que foi uma pergunta do Guilherme para ti. Se você não tiver acesso ao chat, aí eu Para posso mim só ler. aparecem as perguntas da Ellen. E a última foi a 6 Guilherme e não está 17. aparecendo? Beleza. Não. Então vou falar Ele mandou no então privado? que a bola. Aí ele levantou 2 pontos. O primeiro. Veio um monte agora. Peraí. Foi o senhor que colou? Dá uma olhada aí. Consegue ver? Os resultados do seu trabalho corroboram o discurso de proteção da indústria, que impossibilita a inserção nas cadeias globais de valor, principalmente em setores com maiores skills. Sim. A tua opinião, a importação de conhecimento, transferência e tecnologia, como poderia impactar as relações apresentadas no seu trabalho? Um exemplo seria a construção em Itajaí, Santa Catarina, de meios operativos navais de alta tecnologia, sendo a Embraer o player nacional do consórcio com know-how de integração nacional, com a ideia de... O Guilherme, ele não quer falar, que fica mais fácil. A gente cria um diálogo. Ele tá aí? Ele falou que está com problema no microfone. Ah, tadinho. Tá. Peraí que eu parei. Teste. Tá funcionando. Oi, Guilherme. Tá funcionando? Tudo bom, Eduardo? Tudo. Funcionou. Eu que eu tava com problema, eu falei até no privado com o professor Marco Túlio, o meu antivírus aqui tava bloqueando o Zoom, mas eu acho que deu agora. Tá funcionando bem? Eu tô escutando bem clarinho. Ótimo, então. Não, primeiro questionamento era ver se corrobora esse discurso, né, que a gente está tendo aí, né, atualmente, né, de que temos uma grande proteção à nossa indústria e parece que a indústria de São Paulo não está pronta para competição internacional, né, o discurso atual do governo de abrir aos poucos, né, aquela famosa discurso da bola de ferro, né, impostos, juros altos, aquela coisa toda. Me parece que o teu trabalho corrobora isso, ou seja, São Paulo, apesar da manifestação do professor Adelar dizendo da importância, eu acredito que ele demonstra isso, ou seja, São Paulo está mais preparada para atender o Brasil, e aí eu teria muita curiosidade de ver o teu trabalho para a América Latina, né, ver essas relações, principalmente colocando o Mercosul, eu acho que seria bem relevante. E o segundo caso ali, questionando realmente dessa transferência, um impacto exógeno, né, de tecnologia, né, o Brasil tem esse costume, e aí eu puxo um pouco para o que eu fiz ultimamente, que é a alta tecnologia do meio militar. E a proposta da Embraer, a Embraer tem um know de cadeias globais de valor, né, com os produtos da Embraer executiva, né, e a Embraer Defesa, ela está absorvendo esse conhecimento, né, de inserção, e a proposta do presidente da Embraer e do consórcio, né, que está com um consórcio em que tem o Estaleiro Oceana e Itajaí, a Embraer e a ThyssenKrupp, né, tentando, disponibilizando a tecnologia para a construção, é uma base exportadora para o mundo, basicamente América Latina, porque você não vai construir um navio de alta tecnologia só para o Brasil, né? Tu tem que ter um ganho de escala para essa produção. Então, como é que tu vê ou seja, será que alguns setores, no momento que eu faço esse primeiro investimento, o impacto exógeno de tecnologia pode quebrar essa relação que o teu trabalho está mostrando, ou seja, essa centralização core em São Paulo, porque a Embraer, apesar de, vamos dizer, a parte mais embarcada de tecnologia vai ser em São José dos Campos, a proposta é essa, mas, vamos dizer, a montadora, né, será em Itajaí, né? Mas tem um cluster marítimo
crescendo ali. Tem um trabalho também da colega da Andrea, também, que foi aí da PUC, né, trabalhando com o cluster da economia do mar e assim por diante. Eu queria ver a tua opinião, achei extraordinário o teu trabalho. Mais uma vez, parabéns aí. E desculpa qualquer questionamento fora do trabalho, mas é bem empolgante aí os teus resultados. Obrigado, Guilherme. Vou aproveitar e vou complementar o primeiro ponto também, da coisa de São Paulo, da indústria e da proposta do governo. Eu tirei dessa apresentação porque tinha muita coisa, né? Geralmente eu falo demais e passo do tempo. Mas tinha um outro gráfico que mostrava com um pouco mais de detalhe a questão dos setores. E uma coisa que chamava a atenção era a indústria manufatureira do Brasil. Então, assim, claro, esse tipo de dado que utilizei nesse trabalho e que é utilizado em quase todos os trabalhos de cadeia global de valor, que é insumo-produto, ele mostra o seguinte, que a indústria manufatureira, principalmente a de São Paulo, que quase 88% dela é absorvida internamente. Tá? Então, no momento em que se deseja, de alguma forma, alterar esse padrão, tem que discutir bem possíveis ganhos e possíveis perdas, porque apesar dessa alta concentração para o mercado doméstico, é uma demanda final, entre aspas, garantida para a indústria. Mas em termos de estrutura da indústria para se integrar às cadeias externas, então aí a gente já parte para a discussão de diferença tecnológica da indústria que tem em São Paulo e da indústria que tem no Brasil, e a concorrência com o tipo de indústria que tem fora. Então mas sim reforça muito o discurso. Só que tem demanda para atender aqui. E de certa forma a indústria se mantém e se manteve ao longo do tempo muito associada a esse padrão de atender internamente. Em relação ao teu segundo ponto da questão da tecnologia, nos estudos de insumo-produto, tem dois conceitos que eles aparecem muito, que porque assim, existe o valor agregado gerado numa região que é incorporado às cadeias. E tem também o valor agregado que é importado. Então, no momento que eu importo valor agregado que vem externamente, isso de alguma maneira pode diminuir o quanto que a minha região que importou vai agregar do valor que se criou na minha própria região, para continuar o ciclo. Então, no momento em que a gente tem uma importação de alta tecnologia, num primeiro momento, isso vai diminuir a capacidade da própria região de gerar valor agregado próprio. Mas vai mobilizar outras regiões que podem depender desse tipo de tecnologia que está sendo importada. Vai começar atraindo mão de obra mais qualificada para essa região, vai começar a criar redes em outros setores que vão depender desse primeiro setor que importou, e sim tem potencial de criar encadeamentos mais fortes a partir dessa importação tecnológica. E no limite tem como incluir na análise, ou nesse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, esse tipo de questões, dando algum choque de importação e ver como que isso resulta em termos de valor agregado criado em resposta. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Dudu, Oi. eu posso falar agora? Não? Perdão. Quem está falando? Eu. Oi, Luana. Luana. Não, mas eu não sei se eu não interrompi o Guilherme. Guilherme, ele respondeu você? Eu acho que não. Você pode fazer uma réplica. Eu queria só agradecer porque enriqueceu mais e atiçou mais a minha curiosidade ainda desse impacto exógeno, porque quando eu fiz a minha tese, o professor Gustavo exigiu uma análise histórica, porque em termos de indústria naval, principalmente militar, nós tivemos um histórico de importação e nós não conseguimos transformar essa importação, que ela modificasse esses linkages, né, da indústria, a montante, a jusante. Então,
Nesse momento, inclusive, teve muita curiosidade da entrada da Embraer no consórcio, e isso foi feita uma análise multicritério na hora, foi óbvio, uma licitação internacional, e a importância da Embraer, o consórcio teve maior peso no ganho, né, desse investimento público, né, porque é um investimento público, né, defesa nacional, em função desse canon da Embraer para modificar essa estrutura, né? Historicamente, se construía no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não conseguia, né, vide não só a indústria militar, mas a indústria naval como um todo, né? Então, mais aguçou essa tua percepção, e eu te agradeço a tua manifestação. Muito obrigado. Eu que agradeço o teu comentário. A Rosângela está dizendo que vai sair. Tchau, Rosângela. Obrigado pela presença. Luana, você. Não, eu estava pensando aqui se com a situação econômica que o Brasil está vivendo, e o mundo, na verdade, né? Mas talvez o Brasil sofra mais que outros países, se esse cenário não pode se alterar. Não vai se alterar. Qual o cenário? Da questão de São Paulo ser mais doméstico e os outros estados exportar mais. Olha, pelo que eu estou dando uma olhada na literatura que tenta relacionar a questão de rede de produção, de interdependência setorial e produtiva com a coisa do Covid, por exemplo, né, a literatura internacional, mais que pensa em cadeia global e relação entre países, uma das coisas que eles dizem é que a gente está tendo choques simultâneos de oferta e demanda, né? E que isso, num primeiro momento, reduziria as cadeias, no sentido de vou me relacionar mais com os meus vizinhos próximos e menos com os grandes globais, no sentido de gerar cadeias de valor mais regionalizadas. Porque é mais, não vou dizer mais fácil, mas é menos complexo tu coordenar uma rede produtiva mais próxima. Então, isso seria uma das implicações. Por questão de política, por questão de proximidade, acordo que se tem com o vizinho. Agora, se a gente olha para o foco desse trabalho para o Brasil, também a gente tem esses dois níveis, né? O Brasil com o mundo e os seus vizinhos, que tipo de relação que se tem. Supondo que essa consequência também seja para o Brasil, isso faria com que o Brasil aumentasse a sua relação comercial em termos de cadeia de valor com os vizinhos. E isso já não acontece muito, porque o tipo de participação do Brasil e da própria América Latina como um todo em cadeias é muito orientada para o norte. Ou vai para a China, ou vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos. Então, se eu vejo, supondo, essa possível conclusão que alguns estudos estão demonstrando a nível global para a América Latina, toda a lógica de competitividade que se tem, ela vai ficar ainda mais prejudicada. Seria uma coisa. Agora, se eu vejo isso a nível interno, supondo que eu tenha choques de demanda externa e que o Brasil seja menos demandado externamente em termos de integração a cadeias, como o Brasil, historicamente, ele tem também uma estrutura muito fechada, em termos regionais e de relocalização da produção, eu acho que não mudaria muito. O padrão de onde se produz mais ou onde se produz menos dentro do país. Acho. É tudo achismo. Sim. Não, mas obrigada pela resposta. Alguém gostaria de perguntar mais, Eduardo? Só queria complementar, professor, desculpa novamente intervir, Guilherme. Eu acho que o problema é que o cenário tem muitas fricções no momento, né? Ou seja, a nossa política comercial, como é que a Apex vai trabalhar, claro, sempre utilizando o meu caso de estudo, que é a área militar, ou seja, para quem a gente vai vender, com quem a gente vai comerciar, como a gente vai conseguir se inserir.
eu acho que, fora a questão econômica pura, né, também um pouco do nosso soft power, ou seja, as nossas relações diplomáticas, isso aí vai influenciar muito. Fora, obviamente, essas questões de lógica econômica, de custos, enfim, de competitividade, né? Eu acho que isso está muito problemático no momento e cria, no mínimo, incerteza, né? Era só isso que eu queria registrar. Obrigado, professor. Beleza, Guilherme. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, vou fazer uma pergunta, então, Eduardo. Não conheço bem a área, gostei bastante do seu trabalho, daquilo que você está apresentando, muito claro. E a minha pergunta é a seguinte, a impressão que me deu é que faz sentido ter Zona Franca de Manaus, ou ter zonas francas para tentar tirar um pouco desse protagonismo de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu lhe pergunto se não é muito custoso esse tipo de descentralização para tentar encaixar numa cadeia regional de valor, já que o baixo grau de abertura ao mesmo tempo, me parece uma proteção, mas é uma armadilha, porque a gente não consegue se encaixar numa cadeia global de valor com maior valor agregado. O que você pensaria sobre isso? Olha, eu ainda tenho que pensar mais ainda para poder escrever conclusões no estudo que sejam mais relevantes e interessantes. E esse seu ponto é um ponto que vai ter que entrar, de qualquer maneira, na argumentação final do trabalho, né? Ok, tá sugerindo integrar mais as regiões internas. Ok, mas qual é o custo disso? Só que, por exemplo, custo por custo, se a gente olha um pouquinho para trás na história e vê quanto que custou para construir a Zona Franca anos atrás, foi custoso. Mas nos resultados do trabalho de agora, que utiliza dados dessa década, a gente vê que, apesar de todos os pesares, o Amazonas está lá e aparece. Se a gente tira São Paulo na análise, está lá o Amazonas que consegue integrar com Acre, integrar com... Então, a foto mais ampla que a gente tem é que São Paulo, por ser tão grande, por ter uma estrutura econômica, um mercado laboral, o que quer que a gente queira falar aqui, tão bem consolidado e estruturado, reduz as opções das outras regiões aparecerem internamente. Tanto que isso resulta no que acontece externamente. Porque quem é que está mais integrado para fora? São os pobres. Pobres não, são as regiões periféricas que, de certa maneira, não vêm muito espaço para se integrar internamente, porque tem São Paulo que concentra tudo. Então, sempre vai ser talvez essa dicotomia sempre vai aparecer. Mas, por exemplo, se a gente olha para as conclusões dos trabalhos que discutem aspectos mais regionais das cadeias de valor, as recomendações estão sempre lá. Criar mecanismos para que as regiões possam capturar valor. Só que para isso começar a acontecer, precisa de algum choque exógeno que mude a estrutura dada. Porque o insumo produto, que é o que a gente vê aqui, é um tipo de dado da estrutura da economia. Então, no momento que não tiver algum choque exógeno que permita, ou para algum setor, ou alguma lei que obrigue os estados a comprarem algo que venha do Amapá, por exemplo, ou do Sergipe, não vai mudar, eu acredito. E vai seguir reproduzindo o mesmo padrão. Então, no limite, algum choque exógeno que permita a regiões periféricas criarem um mercado de trabalho mais qualificado, que permitam ou que obriguem as regiões a se diversificarem de alguma forma, respeitando algum tipo de vocação regional que essa região possa ter, se faz necessário. Senão, eu acredito que não vai mudar o padrão. Porque o padrão está consolidado. As redes estão consolidadas. E se a gente vê a nível global, a gente também tem um mundo super desigual, em que alta tecnologia é pensada na Europa e nos Estados Unidos,
A China, que tem mão de obra barata, monta, e a América Latina envia minério para as outras regiões produzirem os chips dos equipamentos eletrônicos. Só que a discussão que a gente faz aqui também é que esse padrão global, ele é reproduzido a nível interno. E o que fazer para mudar? Interno, e o que fazer para mudar globalmente? Precisa de algum tipo de choque exógeno. Eu acho que eu dei muita volta e mais comentei o teu comentário. Mas é mais ou menos isso que, ao menos eu estou vendo aqui. Beleza. Não sei se faz sentido para ti. Mas esse choque exógeno, no caso global, só se fosse tiver uma guerra, né? Porque Exato. parece que, pelo menos os Estados Unidos, ele tenta manter o status quo dessa mudança desse equilíbrio de forças global, né? Pelo menos é o que me parece com essa guerra comercial que existiria hoje, que existe hoje, e internamente São Paulo usa de outros meios, talvez um lobby no Congresso, para manter o seu status quo. Mas não, legal. Professor, o senhor permite contribuir na intervenção do senhor? Esse caso de São Paulo, a indústria naval, não o caso aqui do sul do estado do Rio Grande do Sul, mas Itajaí com a indústria offshore, demonstrou que uma saturação que ocorreu principalmente em Santos, dos estaleiros em Santos, e o Oceana conseguiu se desenvolver ali no Porto de Navegantes, Itajaí, por eficiência, né? Conseguiu aí hoje ter rebocadores de alto mar sendo construídos em Itajaí. Então, acho que também chega um momento que globalmente eu acho que ocorreu também, ou seja, montadoras virem para a América Latina, ou seja, ficar os projetos sendo feitos como o Eduardo bem comentou, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente montando aqui e exportando carros, a indústria automotiva, no caso. Eu acho que também quando São Paulo chega em um ponto de saturação em certos setores, acaba dando oportunidade para espraiar, não sendo nenhuma política, ou seja, não influenciando guerra fiscal, mas Santa Catarina, ou seja, com um know-how ali, tentou, né, a federação trabalhando, o governo trabalhando, tentando criar um ambiente de negócios que, no momento em que São Paulo saturou, ou seja, não teria mais como absorver aquela capacidade, e ela acaba espraiando, mas sem essas intervenções, não sendo pejorativo, mas dirigistas, né? Imposto para cá, uma zona franca para lá, mas no momento em que São Paulo entende que tem que colocar o capital e o foco dele em outros indústrias, e começa a escapar do estado de São Paulo, essas com maior valor agregado, que ele já não consegue exportar, porque ele se interessa por mais valor agregado ainda, ou seja, um maior conhecimento. Não sei se seria por isso também. Também eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Pode ser que venha aí uma onda um pouco contra a globalização que a gente viu até recentemente. Até por uma questão de segurança na área de saúde, alimentar. O Sarkozy, o francês é o Sarkozy ou é outro já agora? O presidente francês. Agora é o Macron. Macron olhando o agronegócio, valorizando o agronegócio, a Alemanha olhando a questão ambiental, e essa dependência de alguns produtos básicos, né, máscaras, ter que importar máscara, essas coisas assim, pode, pós-pandemia, gerar um movimento meio que de maior, não diria proteção, mas de regulamentar um pouco mais os mercados, visando uma diversificação maior interna para ter um mínimo de suprimento em pelo menos algumas áreas, né, da economia. Então, assim, pode ser que venha um movimento nesse sentido, né? Claro que isso vai levar tempo, mas a força que a gente viu dessa liberalização, dessa globalização, né, extrema, talvez perca forças e volta um sistema um pouco mais visando as economias nacionais, e aí pode impactar, né, nessa questão da distribuição geográfica das cadeias de valor. Eu acho que é uma discussão bem interessante. Nos próximos anos vai ganhar importância. Professor Adelar, eu fico contente que essa manifestação do senhor
Porque eu tenho essa percepção, a questão estratégica, mas o meu comentário, se eu desse comentário, poderia parecer um pouco tendencioso, né? Falar muito em segurança e tal, então eu fico contente que a manifestação partiu do senhor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Augusto, você que é coautor do trabalho. Eduardo, eu estava aqui quietinho para não falar nada, mas tudo bem, agora o Marco me perguntou, né? Não, tu apresentou muito bem e eu me lembrei só de enfatizar, talvez, outros trabalhos que a gente está fazendo junto. Esse é o que eu menos estou participando, né? Mas quando aquela ideia da Covid, que também tem a ver com o teu trabalho, né? Ou seja, como que a Covid pode afetar, que é um artigo que tu começou, já me mandou agora, eu tenho que te dar um retorno, como é que ela pode afetar essa inserção do Brasil na cadeia global. Eu acho que ela passa pelos mesmos conceitos e pelas mesmas ideias que tu apresentou. Um outro projeto que eu acho que esse tinha que colocar na roda de novo e que está pronto é aquele do corredor transnacional do Atlântico para o Pacífico. Sim. Que também tem a ver com a mudança desses cores dentro do Brasil, que é um pouco o que o Guilherme falou, né? Só que ele falou em portos, né? Mas também existe a possibilidade de com a criação de um corredor, de tu mudar criar incentivos para essa reorganização, né, interna brasileira do própria cadeia de suprimentos, né, para a própria inserção do Brasil na cadeia global. Então, eu acho que dessa tua ideia tem várias partes que tu já está pensando, né, e que tu acho que talvez tu tenha respondido, mas tu não enfatizou, que já está dentro de outros subprojetos, né, que tendem a avaliar essas questões. Então, talvez tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso e como que essa tua ideia geral, né, pode estar inserida tanto em corredor, como também no Covid, não precisa, tu já falou, né, mas tem várias outras formas de mostrar essa inserção. Né? A outra questão é sobre, talvez, sobre essa limitação do uso da matriz subproduto dentro, interregional, né? Como é que é feito esse cálculo, que tu já explicou também, né? E a possível limitação, porque tu não tem, é uma estimativa, tu não é levantada, né? Essa matriz de subproduto regional. Então, pode ser que gere alguns problemas em termos de fluxo, por exemplo, né? Entre as cadeias e tudo mais. Então, eu acho que é mais o primeiro caso que tu pudesse comentar, a possibilidade que abre de linhas de pesquisa, né? Num projeto como esse que tu está fazendo e que, por iniciativa tua, tu se conectou lá com o pessoal da USP também, com o pessoal da Católica do Chile, do norte do Chile, né? E assim por diante. Então, aí, talvez esse seja outro ponto, além desse que eu comentei, enfatizar um pouco para todos no grupo aqui essa importância das redes, né? Porque boa parte desse trabalho ali que extrapola uma questão de tese, né? Porque tu tem uma diversidade de pesquisa bem maior do que o normal, né? Ela se tornou factível, se tornou viável basicamente pelas redes que tu construíste, né? Então, tanto pela PUC, com os contatos que tem com professores e colegas da PUC, como também pela Católica do Chile e a USP. Então, isso é fundamental, né, quando a gente pensa em criar um projeto de pesquisa para a carreira, né, para a vida como um todo. Né? Esses alicerces em termos de rede de pesquisa, que eu comentei agora, e também possibilidades de ampliar a pesquisa para outras áreas. Né? Então, num tópico como esse, tu pode abrir para Covid, tu pode abrir para corredor, ou como o Guilherme falou, né, para mudança tecnológica nos portos, que também pode deslocar um pouco esse jogo para outras regiões. Né? Basicamente era esse comentário, Marco Túlio, não acrescentando quase nada, né, mas só mostrando o potencial que tem
que eu acredito, pelo menos, da pesquisa dele. É que assim, Legal. Que no momento que a gente... as técnicas de insumo-produto, eu conheci elas há relativamente pouco tempo. Foi lá no Chile, na verdade. Um pouco com a disciplina do professor Gustavo, de equilíbrio geral, porque eu sempre trabalhei com equilíbrio geral, desde a minha graduação. Só que eu nunca dei muita atenção porque tem por trás dos modelos, eu pegava os modelos prontos. E descobri que são esses modelos de insumo-produto. E então, no momento que a gente tem aquela dicotomia, vou para um trabalho econométrico, vou para um trabalho histórico, e eu descobri que essa técnica ela é muito ampla. Ela pode ser muito rica e ela pode ser, ela se adapta a diferentes questões e diferentes problemáticas, desde que tu parta do suposto de como que a produção e os agentes se relacionam. Então, a partir disso, a gente pode ir para uma gama muito grande. Tanto que o professor comentou da coisa da Covid, por exemplo. Tem uma ideia de um artigo que a gente está começando a pensar que usa exatamente o mesmo método desse trabalho. Só que a gente vai dar choques, pensando, bom, como consequência quais são as possíveis consequências de Covid em termos de restrição no mercado de trabalho, restrição para fechamento de alguns setores da economia em diferentes partes do Brasil, redução de demanda externa por exportação para setores que são chave para o Brasil. E a gente consegue simular isso e ver, bom, eu tenho essa foto que eu mostrei para você nesse trabalho de qual é o tipo de integração do Brasil nas cadeias. Mas eu tenho o corona, que exogenamente me permite dar choques e mudar isso. Então, a gente vai criar alguns cenários, vai fazer os mesmos cálculos e vai ter o antes e o depois. Então, nos permite muita coisa também. Até o professor Miguel, lá do Chile, ele pediu alguma sugestão para tentar medir efeito do corredor. Né? Para quem não conhece, esse é um projeto de 4 países. Está envolvido o Chile, a Argentina, o Paraguai e o Brasil. Então, a ideia é construir um grande corredor, metade por água e metade por estradas, que saia do Mato Grosso do Sul, passe a Argentina, passe Paraguai e vai até o norte do Chile, que lá eles têm uma área portuária muito grande, que é por onde o Chile exporta mineração. Então, toda a discussão desse projeto que eles estão desenvolvendo lá bom, Brasil é um país gigante, que tem um potencial produtivo enorme, mas tem o Atlântico. Só que o Atlântico eu olho para quem? Se o principal parceiro é China, por exemplo. Então, no momento em que a gente abre um outro caminho de possibilidade de escoar a produção, tem todo um potencial ali de novas redes serem criadas. E a gente pode operacionalizar isso, de alguma forma, com esse mesmo método também. Então, ele é um método muito amplo. E para mim, me chamou muito mais atenção até que os estudos econométricos. Eu estou até deixando um pouquinho a econometria de lado. Tudo é endógeno na econometria, né? Então, e aqui é um tipo de análise que me parece muito interessante e que pode ser muito rica. E ela é muito ampla. E ela é uma técnica muito consolidada na literatura. Já tu vai usar o insumo-produto para ver cadeia? Perfeito, dá para ver cadeia. Quer ver choque de gasto no governo, vai usar um produto? Perfeito, é uma boa técnica. Então, é uma técnica consolidada. E a vantagem que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem uma matriz interna que considera todas as regiões do Brasil. Porque se a gente pega as matrizes que são globais, a gente tem Brasil é uma unidade. Então, até foi uma decisão metodológica desse trabalho que tem as suas limitações, como o professor Augusto comentou. Bom, mas eu não estou considerando a interação do Brasil com todo mundo. Eu estou considerando que o Brasil importa e que o Brasil exporta. Ponto. Aí era uma decisão. Ou a gente considerava isso, mas olhando todo o sistema interregional e intersetorial do país, ou abrindo mão disso. Eu sei que o Brasil comercializa para a China e para a Austrália, mas eu não sei direito o que acontece dentro. A quantidade de suposição teórica que eu teria para abrir o Brasil considerando uma global, eu perderia todas as peculiaridades do sistema produtivo do próprio país.
Então aí entra como vantagem também, daí a gente vai para o lado regional. Quem tem uma base que consegue fazer isso. Mas é um tipo de técnica muito ampla, muito interessante. E ela é palpável, ela é fácil de entender. Ao menos se tornou mais fácil para mim agora que eu estou há uns anos com ela. Mas ela é muito rica. Ela é muito rica. Eu acho que ela é muito interessante. E até o pessoal da USP também tá estimando vários choques de redução de PIB, redução do emprego em relação ao Covid, utilizando essa mesma matriz que eu usei aqui. Legal. É uma área interessante para explorar. Beleza. Obrigado, Eduardo. Obrigado, senhor. Muito bom, Eduardo. Bela propaganda. Não, ninguém vai falar que é endógeno aqui. Ninguém vai dizer, tira essa vai endógeno. Prometo falar que é tudo endógeno. Coloca instrumento, tira instrumento. Não tem. Não precisa. Tá certo. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Então tá. Gente, então, bom resto de semana. Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que participaram. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma com o seu trabalho. Tem várias coisinhas anotadas aqui para colocar. Não, legal. Semana que vem estamos aí de novo, gente. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau, você. Boa semana. Vamos ver o senhor. Boa semana. Obrigado.